Bom, a semana é marcada por tensões entre os Estados Unidos e a Europa em razão da Groenlândia, que está na mira do presidente Donald Trump, e sobre o Conselho de Paz proposto pelo republicano. 23 países aceitaram até agora participar do grupo. 6 declinaram e o Brasil não respondeu. Sobre todos esses assuntos, a nossa entrevistada é a professora de Relações Internacionais, Priscila Caneparo, mais uma vez gentilmente nos atendendo. Tudo bem, professora? Como vai? Muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, Thiago, boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, professor, assunto é o que não falta nos destaques internacionais. Eu vou começar perguntando sobre essas manifestações em Minneapolis. Se a senhora acha que, se essas manifestações ganharem muito mais corpo, o presidente Donald Trump corre algum tipo de risco, e as reações contra essa política imigratória no país, professora? Bom, Thiago, eu acho importante a gente destacar o que é o papel constitucional dessas ações, como é que elas deveriam transcorrer e qual a consequência prática para o presidente e o que de fato vai ocorrer, né, visando justamente essa interlocução dos Estados Unidos com essa construção democrática. Vamos lá. Primeiro ponto, as forças de segurança são diferentes das forças armadas. Então, basicamente, as forças federais nos Estados Unidos, elas só podem ser usadas excepcionalmente em caso justamente de conter uma segurança que não dá conta dentro do Estado. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem o Exército e as Forças de Segurança Nacional sendo usadas dentro de cada Estado-membro como forças de segurança pública. Dentro desse sentido, os Estados Unidos, prevendo excepcionalidade, fez uma lei de insurreição. Essa lei de insurreição admite com que o presidente da República se utilize dessas forças nacionais, dessas forças, por assim dizer, a partir do Exército, Marinha, Aeronáutica, dentro de estados em que esteja ocorrendo grave comoção social e que o governador não consiga conter. Historicamente, dentro dos Estados Unidos, a gente observa que tem que existir, ainda que moralmente, um pedido do governador do estado. Não é essa previsão constitucional. Nesse momento, o Trump não tem esperado esse pedido vir justamente desse governador. Então, dentro dessa perspectiva, ele faz com que haja aplicação dessa lei de insurreição, sem precisar passar pelo Congresso para aprovar a utilização dessas forças nacionais como forças de segurança pública. Teoricamente, Thiago, na perspectiva constitucional dos Estados Unidos, isso poderia gerar um processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos. Então, se ficasse comprovado, primeiro ponto, que não havia necessidade de utilizar essa lei de insurreição. Segundo ponto, comprovada a desproporcionalidade dessas ações das forças enfim, as forças federais ou forças nacionais, a gente poderia ter uma abertura de um processo de impeachment, sim, contra o presidente. Essa é a teoria constitucional dos Estados Unidos. Agora vamos para uma prática. O Trump sabe se utilizar muito bem dessa retórica, falando justamente que precisa se utilizar dessas forças nacionais para conter determinadas manifestações do Estado, inclusive conter também a perspectiva de avanço migratório em alguns estados. Ele fala que isso coloca em risco a segurança nacional, já que esses governadores, de fato, não estariam, na visão do Trump, conseguindo conter. Mas, Thiago, a gente precisa entender que essas ações do Trump, elas possuem um cunho político, né? Porque, teoricamente, ele acaba ingressando em estados cujos quais são administrados por democratas. O Tim Walz é um grande crítico, um grande opositor, historicamente, ao Trump, e a gente sabe que ele não iria fazer esse pedido para o Trump, porque, na visão dele, não existe comoção nacional para comprovar a justificativa de ingresso dessas forças nacionais. Mas os Estados Unidos, eles entenderam algo que talvez a gente não tenha entendido ainda. Para se estabelecer uma democracia bem consolidada, a gente não pode pensar que qualquer problema a gente afasta um presidente. Ou seja, não vai ocorrer um impeachment dentro do processo dos Estados Unidos se o Trump se utilizou dessas forças de maneira desproporcional e sem fundamento constitucional. Por quê? Porque lá eles entendem que o impeachment
é uma marca na democracia. Ele faz com que o Estado tenha uma erosão democrática, como a gente costuma chamar. Ou seja, ele acaba manchando a história da democracia desse Estado. Então, basicamente, o que vai acontecer é uma pressão dentro do Congresso dos Estados Unidos para o Trump parar ou conter essas ações do Trump, e aí pode chegar na Suprema Corte, sim, mas ante outro fundamento, que não que o presidente seja impeachado. Então, são pontos aqui difíceis de compreender de fato, porque a teoria não se adequa à prática nos Estados Unidos, porque, teoricamente, os poderes constituídos, eles pensam em um bem maior, que é justamente a estabilidade democrática dentro desse governo dos Estados Unidos. Perfeito. Professora, eu vou trazer o Acácio Miranda, nosso comentarista, para participar dessa nossa conversa. Acácio. Boa noite, professora. Bem-vinda. Professora, um dos grandes temas da semana foi o tal Conselho de Paz. E essa notícia, essa criação de Donald Trump ganha maiores dimensões por duas razões. Primeiro, porque partiu dele, que tem protagonizado o papel de líder mundial, gostemos ou não. E, em segundo lugar, porque ONU, OTAN e outros organismos multilaterais vivem uma crise de legitimidade. No seu entendimento, esse Conselho de Paz tem chances de substituir esses organismos multilaterais? Bom, Acácio, boa noite. E eu acho importante a tua pergunta, porque a gente precisa entender o seguinte. O Conselho de Paz dos Estados Unidos, ele versa especificamente sobre dois temas: paz e segurança internacional. Por consequência, obviamente, vemos subtemas como a reconstrução de Gaza, como a questão de outros conflitos regionais que, porventura, os Estados Unidos queiram arbitrar. Só que eu não vejo como substituir, por exemplo, o papel da Organização das Nações Unidas por esse Conselho de Paz. Porque, basicamente, a ONU vai se atrelar a mais interesses e mais objetivos do que, de fato, essa ideia, que não é uma instituição, mas essa ideia do Trump. O que a gente poderia ver, sim, é uma erosão do Conselho de Segurança, que, porventura, não consegue arcar com as suas obrigações desde a época da invasão do Iraque, é importante destacar. Não é a partir de agora que está acontecendo essa derrocada do Conselho de Segurança, mas as Nações Unidas possuem diversas outras temáticas, como questão comercial, como questão de proteção das crianças, patrimônio cultural, cooperação internacional, que não versam sobre o Conselho de Paz. Então, o que eu observo é que talvez a gente tenha, assim, uma derrocada do multilateralismo ou uma perda de força do multilateralismo. Mas substituir a ONU por esse Conselho de Paz eu acho muito difícil. Um segundo ponto também é porque a gente não sabe muito bem o que é esse Conselho de Paz, é importante destacar. A ONU é uma organização internacional institucionalmente criada pela Carta de São Francisco, lá em 24/10/1945. A OTAN, mesma coisa. O BRICS, ele não é uma organização internacional, mas é um foro multilateral com regras próprias e a partir de uma igualdade jurídica dos Estados. Agora vem esse Conselho de Paz, o que me remete a pensar que nós estamos regredindo para o século XIX. Explico por quê. No século XIX, a gente tinha essa visão de expansão territorial e de ter um país meio que mandando, sendo o xerife do mundo. E é isso que esse Conselho de Paz me parece. O Trump impondo as suas vontades, queremos ou não, ele tem esse poder para tanto, né? Mas ele impondo as suas vontades e os estados ficando à mercê justamente dessa decisão final do Trump, porque é importante destacar. A gente vê o ingresso dos estados, mas depende de uma dupla aprovação. Primeiro, um convite dos Estados Unidos e segundo, a gente tem que lembrar que os estados têm que pagar $1 bilhão para serem membros efetivos desse Conselho da Paz do Trump. E por último, obviamente, né, a gente precisa pensar, será que é esse o futuro que queremos? Porque, de fato, a gente tem um problema endêmico que o Trump vê o mundo tripartite, a partir da zona de influência dos Estados Unidos, zona de influência da Rússia e zona de influência da China. Não estou descreditando o Trump, mas a gente precisa pensar que, corroborando com essa ideia do Trump, nós também estamos corroborando com a ideia, por exemplo, do Putin invadir a Ucrânia ou da China não dar independência, por exemplo, para Taiwan ou não garantir sequer a autonomia, por exemplo, de Hong Kong. Então, são consequências práticas que a gente tem que ficar atento, sim, porque, de fato, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial não foi construído em bases autoritárias, mas em bases do multilateralismo e da cooperação internacional. Ô, professor, aproveitando essa sua resposta, sobre a guerra no leste europeu que está para completar 4 anos, pelo menos nós temos
reuniões envolvendo não só a Rússia e a Ucrânia, mas também os Estados Unidos, já que o governo americano, pelo presidente Donald Trump, está propondo essa mediação. A senhora acha que houve algum tipo de avanço? Tem mais uma outra reunião em Abu Dhabi marcada para fevereiro? Ou é muito cedo saber, porque a questão das terras é o primordial nessa discussão? Tiago, eu acho que houve um avanço e é importante destacar algo que a gente acaba não rememorando muito, né? O principal avanço foi especificamente o soft power do Emirados Árabes Unidos para conseguir abarcar essa reunião de mediação. Isso é importantíssimo destacar, porque existe aí uma concorrência de soft power no Oriente Médio entre Emirados Árabes Unidos e o Catar para fazer mediações internacionais importantes e que deem destaque para essas regiões. Isso é importante. Agora, especificamente em relação à Rússia e Ucrânia, também houve um avanço. É a primeira vez que, de fato, sentam à mesa de negociação, depois das ações, né, muito sérias que a Rússia promoveu, principalmente no oeste ucraniano, para ter uma prospecção de acordo, inclusive pós aqueles 20 pontos levantados, né, eram 28, se transformaram em 20 pontos levantados pelo Trump em relação à finalização dessa guerra. Só que é importante destacar, como você mesmo mencionou, que a questão aqui é e repousa muito na questão territorial. Por que eu falo isso? Porque existem dois pontos aqui. Basicamente, a Rússia, ela quer a legitimação de toda a região do leste ucraniano, ou seja, da região do Donbas, né? Donetsk e Luhansk, mais especificamente. Agora, ela também tem uma segunda proposta. Essa primeira já não é, né, por assim dizer, aceita pela Ucrânia. Mas ela também compõe-se de uma segunda proposta envolta no mesmo tema, que é o congelamento das tropas onde se encontram. Então, em última análise, a Rússia também quer um pouco mais do que a região de Donbas, que é Luhansk, que é Zaporizhia, e a região de Kherson, que está fora do Donbas, que a Rússia ainda não conseguiu conquistar integralmente, mas também quer que tenha um congelamento daquela região, como se fosse, não é minha nem tua, vamos continuar disputando essa região, mas por outros meios. Em última análise, eu acho extremamente difícil que nós tenhamos, por assim dizer, uma finalização desse conflito se não houver concessão territorial para a Rússia. E a gente sabe que, nesse momento, o Trump está muito mais pendulando para o lado russo do que efetivamente da Ucrânia. Por quê? Porque, inclusive, o Trump vê algum benefício com essa finalização da guerra em prol dos interesses da Rússia, porque ele conseguiria fazer com que a Rússia voltasse para o sistema comercial internacional e ele teria condições de fazer negócios também com o Putin. Então, são pontos importantes que a gente precisa ficar atento. O nosso tempo está terminando. A Cássio Miranda, mais uma pergunta para a professora Priscila Caneparo. Professora, ainda olhando para a questão da Rússia e da Ucrânia, Donald Trump sempre disse que em 5 dias, em uma semana, em um mês, resolveria essa questão. E você bem disse, foram realizadas reuniões entre Trump e representantes e líderes dos dois países, mas nós não chegamos a um resultado efetivo. Na sua expectativa, no decorrer desse ano, nós chegaremos a uma solução a esta guerra? E se chegarmos a uma solução a esta guerra, quem será o perdedor de fato diante do contexto atual? É óbvio que são muitas as conjecturas. Rússia ou Ucrânia? Até é difícil a gente fazer uma prospecção em relação à finalização dessa guerra, porque a gente está começando a ter um formato de negociação, um formato mais contínuo de negociação. Se eu fosse apostar, eu apostaria que desse ano não passa de fato essa guerra. Primeiro porque nós temos a Europa muito pressionado, justamente dentro dessa perspectiva, para se armar, para conter na cabeça da Europa o avanço, por assim dizer, russo, que provavelmente, na cabeça também dos líderes europeus, pode se dar entre os membros da OTAN, por exemplo, a Polônia. O grande centro, o epicentro da Polônia em relação aos problemas hoje do mundo é essa guerra, tanto que a Polônia sequer se preocupou com a questão da Groenlândia. E o segundo ponto, porque o Trump continua no poder. O Trump continuando no poder, existe uma porta aberta para que a Ucrânia tenha um retrocesso em relação ao seu armamento e principalmente para que a Rússia se fortaleça. A minha aposta, e aqui eu reitero em qualquer governo, mas especialmente no governo Trump, é que essa guerra só vai cessar quando de fato nós tivermos a concessão territorial não totalitária que o Vladimir Putin quer,
mas vamos colocar assim, uns 80% pelo menos da região de Donbas. Lembrando sempre que a primeira expectativa do Putin é que tenha a região da Crimeia reconhecida internacionalmente. A Corte Internacional de Justiça, ela reconhece como sendo uma invasão e não uma anexação pela Rússia. A anexação é algo legal no direito internacional, algo legítimo no direito internacional, invasão é algo ilegítimo. Então a Rússia quer, primeiro ponto, vamos rever essa posição da Corte Internacional de Justiça, com o Trump fazendo uma pressão, para que vocês reconheçam a Crimeia como minha. Segundo, eu quero a região de Donbas. O Trump, a gente sabe, né, que ele fez aqueles 28 pontos muito voltado para os interesses do Putin, né, existe vazamento de informação dentro da Casa Branca que foi idealizado justamente com uma pessoa dentro do Kremlin, esse acordo. Então, eu não vejo como a gente ter uma finalização dessa guerra, Cássio, sem ter uma por assim dizer, um privilégio para os interesses russos. E eu espero, né, e tenho grandes expectativas que esse ano, com a intermediação do Oriente Médio, agora, nesse momento, do Emirados Árabes Unidos, que a gente tenha, de fato, uma finalização dessa guerra em 2026. Bom, professora, rapidamente para a gente fechar, a senhora sabe que o jornalista acredita que o professor de Relações Internacionais tem uma bola de cristal, né? A gente não falou ainda sobre a Groenlândia. De que forma existe espaço para se negociar um território como esse? Como é que ficaria a Dinamarca na visão de médio prazo? O que será que a gente pode esperar dessa discussão que esquentou nessa semana, professora? Tiago, é interessantíssima a tua pergunta, porque a gente precisa entender o seguinte, são 2 pontos aqui cruciais. O primeiro ponto é que o Trump não gosta de sair perdendo. Só que a gente não pode esquecer que os Estados Unidos possuem um acordo com a Dinamarca de 1951 que já prevê a possibilidade dos Estados Unidos terem bases militares na Groenlândia e prevê justamente a proteção da região. Então, quando o Trump fala, olha, eu vou ter que comprar, eu vou ter que anexar a Groenlândia ao território dos Estados Unidos, porque a Dinamarca não está conseguindo fazer justamente a questão da proteção da Groenlândia, é como se ele retroalimentasse uma crítica a si próprio. Porque o Trump ele pode ter bases militares. O que acredito que tenha acontecido nesse acordo que ele fez com o secretário-geral da OTAN é justamente uma remodelagem na execução desse acordo de 1951. É claro que o Trump não vai deixar isso à vista, porque ele sabe que talvez seria um perdimento para ele na perspectiva do quê? Na perspectiva de que eu não ganhei a mais. Eu simplesmente reestruturei esse acordo, que de tempos em tempos os estados podem fazer isso. Agora, o segundo ponto que eu acho mais interessante a gente analisar é que a Europa começou a sentir na pele que não dá para viver à custa justamente da sua parceria com os Estados Unidos em termos de segurança. Por que eu digo isso? Porque quem protegeu a Europa durante muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, foi basicamente o artigo 5º da OTAN, que prevê a legítima defesa coletiva. Então, os europeus eles se preocuparam muito mais em desenvolver o estado do bem-estar social, investir em questões ligadas ao ambiente social, do que efetivamente conter dinheiro ou manter um orçamento próprio para a perspectiva militar bélica. Nesse momento de ruptura, porque é uma ruptura ideológica, uma ruptura de parceria com os Estados Unidos, a Europa se ligou nesse momento que agora sim ela vai ter que correr atrás do prejuízo e vai ter que investir orçamento também nessa militarização. E o caso, o estopim, para que a Europa desse essa mudança quase que copernicana de 180 graus, foi justamente o caso da Groenlândia. A Europa já estava sentindo, mas agora ela sentiu ainda mais que essa corrida armamentista dentro do continente europeu tem que ser imediata, não dá para esperar para o próximo ano. Professora Priscila Caneparo, de Relações Internacionais, mais uma vez, obrigado pela gentileza, bom fim de semana. Volto sempre, professora, um abraço. Obrigada, Tiago, bom trabalho para vocês, abraço. Obrigado.